muito bem. Esse comentário final da Evelyn era, inclusive, que eu ia falar sobre a pergunta, né? Norris faz por merecer o título? Merecer o título esse ano, quem merece é o Verstappen. Ponto. Sim, se a gente fosse apontar alguém que merece o título pelo que fez na temporada, pelo que vem fazendo na temporada com um carro inferior ao da McLaren. Mas eu acho que o que a gente teve nessas duas últimas corridas, como a Evelyn muito bem pontuou, foi o Norris entendendo de uma vez por todas de que a Fórmula 1 ela também é um jogo mental, ela é uma batalha mental. Então você tem ali na McLaren dois pilotos que são muito bons, que são muito rápidos, mas que por mais que o Norris tenha toda a experiência que ele já tem, né? Ele chegou na Fórmula 1 muito novinho, então ele já tem aí umas, acho que 8 temporadas já o Norris nas costas na Fórmula 1, mas são dois pilotos muito jovens ainda e dois pilotos inseridos num contexto social que a gente tem hoje em dia, como a Evelyn trouxe, que você não tem como não saber o que estão falando sobre você, o que falam sobre você nas redes sociais, o que falam sobre você em todos os lugares, né? Hoje todo mundo se acha no direito de falar, de opinar, de atacar. Então, assim, isso tudo acaba atingindo o piloto, né? A gente vê manifestações de fãs do piloto A, do piloto B, aquelas trocas, aquelas guerras em rede social, enfim. Então, assim, eles estão diante de tudo isso, eles estão o tempo inteiro em contato com isso. Não é simplesmente você deixar de ter a rede social, porque eu acho que não tem como você não estar inserido ali nesse contexto social mesmo, que é da nossa realidade, que é dos tempos atuais. Então, dito isso, né? Dito isso sobre esse cenário, o que hoje faz diferença em qualquer competição esportiva não é apenas você ser o fora de série, você ser o melhor, né? Você ter o melhor equipamento, mas você também precisa saber lidar com essa pressão, você precisa saber lidar com todos esses fatores externos que podem afetar o seu mental. Então, eu acho que agora o Norris entendeu o que de fato ele precisa para ser campeão. E aí eu concordo. E ele reconhece isso, ele fala sobre isso nessa declaração, que ele durante muito tempo ele se importou mesmo com os comentários e que isso de fato abalava ele. E agora a gente vê um Lando Norris aparentemente nessas duas últimas corridas focado no que de fato interessa, que é você buscar o rendimento em pista. O Norris sempre foi um dos melhores pilotos desse grid, a gente sempre falou sobre isso. Uma coisa que a gente também sempre pontuou sobre isso é como o Lando Norris é rápido. A gente fala muito do Charles Leclerc, que ele é um ótimo classificador, mas o Norris também. Eu acho que agora ele está começando a... Assim, demorou, né? Demorou um pouquinho, mas ele de fato é isso aí. Esse Lando Norris que a gente viu no México e no Brasil é o Lando Norris que a gente deveria ter visto basicamente em todas as classificações esse ano, com o carro que ele tem nas mãos. Quantos erros ele cometeu ao longo dessa temporada em Q3, sabe? Quantos décimos foram perdidos, quantas poles jogadas fora eram dele. E ele simplesmente jogou porque ele não soube lidar com a pressão, ele não soube lidar com todos esses fatos, ele não soube lidar com um companheiro de equipe crescendo e passando ele em termos de performance, ele não soube lidar com nada disso. Quando ele coloca a cabeça dele no lugar, quando ele volta para aquilo que realmente interessa, ele reencontra esse Lando Norris, que a gente sempre soube que existia, só que a gente ficou a temporada inteira esperando aparecer e não apareceu. Apareceu agora, apareceu na hora que deveria aparecer, porque ele consegue retomar a liderança do campeonato, agora com uma performance muito mais sólida. Eu acho que o Norris agora ele de fato ele vira o favorito porque, primeiro, ele conseguiu estabelecer uma diferença de pontos com 3 corridas apenas agora para o fim,
que, como vocês falaram no início, ele vai até abandonos para poder ele ver o campeonato virar de novo, ele se ver em apuros. Eu duvido que isso vá acontecer. Pode acontecer, mas eu tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Então, esse cenário coloca ele na liderança, como um favorito. Mas eu acho que o principal é o fato dele realmente ter entendido que ele precisa para ser campeão. Aí sim, então, a tendência é que ele confirme isso nas 3 últimas corridas do ano.